Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Concordância Verbal, falaremos hoje sobre os núcleos dos sujeitos ligados pela conjunção e. Lembrando que conjunção é aquela palavrinha que liga termos, tá bem? E caso esteja com dúvida do que é uma conjunção, dá uma olhadinha aí na playlist que nós temos lá uma explicação bonitinha para vocês e com outros exemplos também. Bora lá! Como que eu vou fazer a concordância? Nós temos aqueles casos normais que foram vistos na nossa primeira aula, né? Quando eu tenho aí sujeitos compostos, geralmente ligados pela conjunção e. Primeira aula de concordância verbal. Fechou. Agora, nós temos alguns casos especiais, como esse aqui, ó. Núcleos sinônimos ou em gradação. O que é isso, professora? Sinônimos. O que acontece? Não é que as palavras sejam sinônimas diretas, mas pode ser que dentro de um contexto elas estejam funcionando com um só significado, como é o caso aqui, ó. A arrogância, o egoísmo e a presunção. Veja, aqui eu tenho 1, 2, 3 núcleos. Torna ou tornam uma pessoa insuportável. O que acontece? Pensando nesses 3 elementos de forma individualizada, pensando realmente como núcleos do sujeito, que são 3, né? Aí, sujeito composto, nós vamos ter que deixar este verbo no plural, como é o caso aqui, tá bem? Então, seguindo a gramática, direto e reto, deixou no plural e está correto. Porém, pensando aqui que elas estão com um significado muito parecidos, muito semelhantes, porque eu quero dizer que todos esses sentimentos aqui, todos, é o que faz a pessoa ser insuportável. E aí, pensando dessa forma, eu tenho a possibilidade de deixar o meu verbo no singular. Então, é desta forma que a gramática aceita, permite que nós tenhamos aí duas formas de concordância, tanto no plural quanto no singular, tá? E gradação? Gradação é uma figura de linguagem, também tem aí entre as aulas, né, que já está completa, gente, a gramática praticamente completa já está aí na nossa playlist, tá? Ela vai falar o quê? Quando a gente está contando passo a passo um acontecimento, uma ação. Então, o que nós temos aqui, ó? O olhar, o toque, o beijo. Então, assim, você vê primeiro os olhos ali da pessoa. Aí depois a gente, aqui, o olhar, né? Tá um pouco vesgo. O toque, aí vai assim o toque. Aí o beijo, né? Tocou e vai lá o beijo. Então, assim, foi a cena feita aos poucos. Neste caso, eu também tenho uma interpretação parecida com esta aqui de cima, tá? Primeiro, se eu olhar palavra por palavra, então eu vou ter aí 3 núcleos do sujeito. Fechou? Se eu tenho 3 núcleos do sujeito, então eu tenho esse verbo aqui no plural. Agora, se eu pensar que tudo isso daqui foi uma ação só, essa sequência que deixou a cena mais romântica, então o verbo fica no singular, tá bem? Então a lógica é muito parecida entre as duas formas ali, tá bem? Se eu olhar pela gramática pura, deixo o verbo no plural. Se eu olhar pelo contexto, eu deixo o verbo no singular. Ok? Vamos lá ver uma outra forma de se fazer plural em casos especiais, como este aqui. Núcleos com pessoas gramaticais diferentes. Então, eu vou olhar aqui no significado, né? Então, meu tio é uma pessoa, meu pai é outra e eu sou outra. Eu. Então, assim, nós 3, né? Meu tio, meu pai e eu sairemos mais cedo. Esse sairemos é um verbo na primeira pessoa do plural. Por quê? Se eu fizer uma somatória de todo mundo aqui, nós somos nós. Os 3 somos nós, tá vendo? Então, nós sairemos. Fechou. Então, essa é a única forma de se fazer uma concordância com essa estrutura. Agora, essa de baixo já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Quando eu tenho o tu ou tenho o vós no meio dessa galera, aí eu vou ter duas formas de se fazer a concordância. Uma é aqui, ó. Meu tio, meu pai e tu, ó, mudou. Então eu posso pensar como lá em cima, né? Só que meu tio, meu pai e tu é vós.
Então, vós saireis. Tudo bem? Então, aí eu coloco o verbo na segunda pessoa do plural, concordando com vós. Porém, se eu pensar aqui que meu tio, meu pai e tu, no final das contas são eles, aí eu vou concordar com sairão mais cedo. Nossa, mas que coisa esquisita! Pois é, e isso está correto, tá, gente? Então eu posso pensar nessas pessoas aqui como quando tem o tu no meio, né? Claro, como vós ou como eles. E aí eu tenho as duas formas de concordância, as duas estão corretas, tá? Quando é nós, não, só tem uma. Fechou. E tem a terceira forma aí, né? Que é o núcleo, são núcleos seguidos por um aposto resumidor. Então tá lá, os vizinhos, os pedestres, os moradores, ninguém viu o buraco se formando. Se eu não tivesse esse ninguém, eu colocaria que eles, né? Os vizinhos, pedestres, moradores viram o buraco se formando, né? No caso, não viram. Aí sim. Porém, eu tenho uma palavra ninguém, que eu vou chamar de um aposto resumidor, porque aposto, porque ele faz o retorno para explicar que foi essa galera toda aqui que não viu, né? E por conta desse aposto, eu vou deixar o meu verbo no singular, concordando com ele. É como se toda essa parte aqui não existisse, né? Então, é isso. Tem uma galera toda, ok, mas tem um aposto resumidor? Então, presta atenção nesse aposto e faz a concordância com ele. Tudo bem? É isso. Espero que vocês tenham entendido e eu espero vocês na próxima aula. Até breve!